Da tribuna da Câmara, a deputada Caroline de Tone se pronunciou sobre a censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao aplicativo de mensagens Telegram, bem como a cidadãos de direita e a mídia independente. A deputada disse: "O Brasil inteiro foi surpreendido com mais um ato de censura, uma censura abjeta, vil e inconstitucional imposta pelo ditador ministro Alexandre de Moraes ao Telegram. O Telegram é uma plataforma que vai ser diretamente afetada pela regulamentação do PL da censura, literalmente, dentro de uma democracia ou de uma suposta democracia", disse. "Se esse projeto for aprovado, a democracia estará sob ataque, a internet irá piorar e nós poderemos sair do Brasil. Isso é algo que, segundo todas as plataformas, vai acontecer se essa regulamentação for aprovada." A deputada afirmou: "As plataformas têm todo o direito de opinar a favor de projetos de lei ou contra eles, como qualquer cidadão. Até o momento, tem-se liberdade de dar opiniões contrárias ou favoráveis a qualquer projeto de lei que tramita nesta casa. Não se pode tolher a liberdade de opinião e de pensamento de uma empresa privada que está no Brasil e que pode sair, caso queira, o que nas democracias é natural." Ele não só censurou essa opinião crítica, como mandou, num ato absurdo, dentro daquele malfadado inquérito em que tudo cabe e nem sabemos se ele foi provocado a se manifestar ou não, que a plataforma publicasse outra mensagem para os seus usuários dizendo que aquela opinião que ela havia dado era uma desinformação atentatória aos poderes, atentatória à democracia, algo que havia distorcido o que está sendo discutido. Caroline de Tone apontou que a opinião censurada pelo ministro é exatamente a posição da oposição na Câmara dos Deputados e questionou: "Quem garante que essa mesma censura não vai ser aplicada a nós parlamentares amanhã e que nós não vamos ter que, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, vir a esta tribuna para dizer que retiramos o que dissemos, porque não estaremos vivendo mais numa democracia e teremos que falar exatamente o que o Alexandre de Moraes quer que nós falemos." A deputada lembrou que não cabe ao ministro obrigar alguém a publicar a sua opinião sobre um projeto que está tramitando no Legislativo. Caroline de Tone acrescentou: "Se ele quer dar opinião sobre projetos de lei, ele tem que se candidatar, porque ele não tem um só voto. Ele que se candidate e venha disputar com igual paridade de armas. Na democracia, ele é livre para se candidatar e vir aqui debater projetos de lei e não ficar impondo a sua vontade, a sua opinião." A deputada afirmou: "Se isso não é uma ditadura judicial, se isso não é um abuso de poder, eu não sei o que é. Até quando o Congresso Nacional vai tolerar que nós, os 513 deputados e os 81 senadores, que somos o reflexo da sociedade, aqui há parlamentares de direita, esquerda, centro, com variadas opiniões que devem ser toleradas, porque é aqui que se faz o debate, sejamos calados e tolhidos por um só ministro, que não tem um só voto? Que democracia é essa? Que abuso de poder é esse?" Ela fez um apelo: "Nós precisamos voltar a respeitar a independência, a soberania e a competência de cada poder. Quem legisla é o legislativo. Quem julga é o judiciário. O judiciário não pode agir de ofício. O judiciário não pode ter inquérito que dure infinitamente e que aborde todos os tipos de assunto, um inquérito do fim do mundo. Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode presidir inquérito. Cadê o juiz natural? Cadê a primeira instância? Cadê os órgãos julgadores? Não se pode confundir essas figuras. Precisamos voltar a ter uma democracia com separação e independência dos poderes."
Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e, inclusive, os argumentos dos partidos que defenderam a proposta e depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, considerou que mostrar o debate público com opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Há quase 2 anos, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, no dia de ontem, o Brasil inteiro foi surpreendido com mais um ato de censura, uma censura abjeta, vil, inconstitucional, que foi feita pelo ditador ministro Alexandre de Moraes, que fez com que o Telegram, uma plataforma que vai ser diretamente afetada pela regulamentação do PL da censura, que liberalmente, dentro de uma democracia, ou uma suposta democracia, vai lá e diz assim: olha, se esse projeto for aprovado, a democracia estará sob ataque, vai piorar a internet e nós poderemos sair do Brasil. Algo que nós estamos ouvindo de todas as plataformas, se essa regulamentação for aprovada. A plataforma tem todo o direito de opinar a favor ou contra projetos de lei, como qualquer cidadão até então tem a liberalidade de opinar contra ou a favor a qualquer projeto de lei que tramita nessa casa. Agora, tolher a liberdade de opinião, de pensamento de uma empresa privada que está no Brasil, que pode ou não sair, conforme queira, porque é isso que acontece nas democracias. É natural. Agora, não só censurou essa opinião crítica, como mandou, num ato absurdo, dentro daquele malfadado inquérito onde tudo cabe, que a gente nem sabe se foi provocado para se manifestar ou não, mandou publicar uma outra mensagem para os seus usuários, dizendo que aquela opinião que a plataforma falou era uma desinformação, atentatória aos poderes, atentatória à democracia, que distorceu o que está sendo discutido. Pois bem, tudo que o Telegram falou é a opinião que nós temos sobre o projeto. Quem garante que essa mesma censura
não vai ser aplicada a nós amanhã, parlamentares aqui nessa tribuna, e nós não tenhamos que vir aqui com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ter que dizer o seguinte: eu retiro o que eu falei, porque a gente não vive mais uma democracia, e para falar exatamente o que o Alexandre de Moraes quer que a gente fale. E como, quem garante que isso não vai acontecer amanhã, ou não está para acontecer depois que for aprovado esse PL da censura? Isso é um absurdo. E mais, fez a plataforma postar a mensagem segundo a opinião do Alexandre de Moraes sobre o projeto, e se ele quer dar opinião sobre projetos de lei, ele tem que vir se candidatar, porque ele não tem um só voto. Ele que se candidata e venha disputar com igual paridade de armas, porque é livre a democracia para ele se candidatar e vir aqui debater projetos de lei, e não ficar impondo a sua vontade, a sua opinião. O que ele fez então? Mandou remover a mensagem, mandou enviar uma nova mensagem contendo a opinião dele sobre o projeto, suspender o Telegram por 72 horas e multar caso descumpra, e tomar o depoimento em 48 horas, porque é um absurdo o Telegram emitir uma opinião sobre o projeto de lei. Ora, se isso não é uma ditadura judicial, se isso não é um abuso de poder, eu não sei o que é. E até quando o Congresso Nacional vai tolerar que nós, que somos o reflexo da sociedade, e aqui tem direita, esquerda, tem centro, tem várias opiniões que devem ser toleradas, porque é aqui que se faz o debate. 503 deputados, 81 senadores vão tolerar serem calados e tolhidos por um só ministro que não tem um só voto? Que democracia é essa? Que abuso de poder é esse? Presidente, nós precisamos voltar a respeitar a independência e soberania de cada poder e a competência de cada poder. Quem legisla é o legislativo, quem julga é o judiciário. O judiciário não pode agir de ofício, o judiciário não pode ter inquérito que dure infinitamente, que caiba todos os tipos de assunto, inquérito do fim do mundo. Ministros do Supremo Tribunal Federal não pode presidir inquérito. Cadê o juiz natural? Cadê a primeira instância? Cadê os órgãos julgadores? Não pode confundir essas figuras. Então precisamos voltar a ter uma democracia com separação e independência dos poderes. Então, presidente, é um absurdo. Nós queremos registrar aqui a nossa indignação, a nossa preocupação, porque estão atemorizando todo mundo que seja contra aquilo que a narrativa oficial, divisão de esquerda, quer implementar no país. Por isso, não a censura, não ao PL, e chega de atos arroubos totalitários vindo do Poder Judiciário. Muito obrigado. Presidente, 1 minuto. Parabéns, Gustavo, primeiramente pela realização dessa audiência pública. Quero também cumprimentar todos os convidados, Ana Paula, o Rodrigo, a Bárbara e os demais que vão vir aqui, porque esse é um tema que a gente tem se debruçado desde o início da legislatura passada, quando foi aberto o inquérito das fake news. E ali eles estavam tentando demonstrar que eles o sistema, né, não entendeu como é que o Bolsonaro ganhou a eleição, e estavam tentando emplacar uma narrativa de que havia disseminação de notícias falsas, o uso, né, de uma engenharia toda para que o Bolsonaro tivesse conseguido ganhar a eleição. E ao longo de meses dessa comissão, e eu e Felipe Barros, Eduardo, estávamos aqui lutando diariamente para desmentir, né, que todas as táticas que eles nos acusavam eram eles que faziam, e não tinha nada comprovado de que foi usado dinheiro, nada porque era o povo brasileiro mesmo que quis Jair Messias Bolsonaro presidente, que eles não achando nada nessa CPI, nessa CPMI, eles abriram então esse malfadado, em março de 2019, o malfadado inquérito das fake news, o inquérito que desde 2019 está aberto, é um inquérito que cabe tudo, e aí a Bárbara foi falando aqui coisas que já entraram nesse inquérito, investigação por fake news, denunciação caluniosa, censura de jornalistas, ela citou aqui a matéria jornalística primeira que foi censurada, um inquérito aberto sem a participação do Ministério Público, aliás, pediu para fechar e eles não fecharam, culminou na prisão do Daniel Silveira, e aqui esse Congresso Nacional se acovardou quando isso aconteceu, e a gente começou a perder a nossa legitimidade enquanto força, quando a gente autorizou que um deputado fosse preso por palavras, independente se você estava na sua casa, na sua rede social. Nós votamos contra, mas fomos tratorados aqui por um suposto acordo que denegriu a nossa imagem perante a sociedade. Empresários, gente sem foro privilegiado, enfim, é tanta coisa que cabe nesse inquérito, que ontem mesmo, agora, o Telegram, por emitir uma opinião
de uma empresa privada que pode se posicionar, sim, numa democracia, que é contra um projeto que vai prejudicar, como as plataformas estão falando, olha, nós não vamos ter incentivo para ficar no Brasil, nós vamos sair no Brasil. E nós estamos indo à tribuna semanalmente denunciar esses abusos, essa censura, pelas mesmas críticas que o Telegram ou o Google fizeram. Então falta o quê para eles prenderem a gente, para eles tirarem a nossa rede social? Se a imunidade parlamentar também não está sendo respeitada nessa casa, o que vai me dar segurança jurídica que nós, parlamentares, não vamos amanhã ser chamados, como eu já fui prestar depoimento na Polícia Federal sobre o inquérito dos atos por participar das manifestações na pandemia e tive que ir lá falar o quê? Como é que se interpreta o artigo 142? Ora, a gente tem que depor sobre fatos, não sobre uma opinião. Então a gente está criminalizando, vivendo num país em que a opinião é criminalizada, em que você ter uma divergência de opinião é considerado intolerável, é considerado discurso de ódio. E o que a gente percebe? É um inquérito que, na verdade, serve como perseguição política. Não tem outra explicação. E até quando a gente vai admitir a existência de um inquérito que não tem fato determinado, tempo para durar, objeto específico, sem a participação do Ministério Público, sem acesso aos autos pelos advogados? Isso é o mais abjeto dos atos ditatoriais que a gente pode ter numa democracia. Nós temos, sim, enquanto deputados, feito a nossa parte. No entanto, quem que tem que limitar, devido à Constituição, que já foi tantas vezes rasgada, né, pelos demais poderes, quem que tem que limitar os abusos do judiciário? Segundo a nossa Constituição, é o Senado. Cadê os senadores? E a gente sabe que tem muitos senadores como nós que nos posicionamos, mas os presidentes das casas é que têm o poder da pauta. Por que eles não pautam os pedidos de impeachment, desse abuso de poder que é feito diariamente pelo judiciário? Então, é essa a nossa indignação, porque nós somos aqui, todos os deputados que estão aqui são vozes que não se calam. Mas da mesma forma como o povo está sendo preso e tolhido por falar o que pensa, por ser contra esses abusos, esse abuso de poder, nós também não temos a garantia de que a gente não vai ser preso por um abuso de poder, por uma palavra que eles entenderam, porque a gente perdeu o parâmetro da segurança jurídica. Então, relativizando absolutamente tudo aquilo que a gente tem de seguro, de conceitual no direito, foi rasgado pela mais alta corte da justiça, que deveria dar exemplo, que deveria, sim, não ter inquéritos, não ter processos que deveriam estar no primeiro grau, que não tem duplo grau de jurisdição. Quem que vai fazer a análise? Bárbara, eu quero perguntar aqui para o pessoal que está, para os amigos que vieram depor, que estão sendo perseguidos também. A minha pergunta a vocês, ela é muito clara. Eu quero saber o seguinte: a perseguição que vocês também estão sofrendo, ela começou quando? Vocês têm noção exata do que vocês estão sendo acusados? Vocês estão tendo acesso aos autos? Vocês estão tendo a possibilidade do contraditório, da ampla defesa? E quais os prejuízos reais que vocês tiveram a partir dessa perseguição? Quero que vocês falem objetivamente falando essas perguntas. Quando começou? Se o fato é determinado ou se é uma coisa subjetiva? Quais os prejuízos que vocês tiveram? Se vocês estão tendo acesso à ampla defesa e contraditório? E também, o Constantino falou aqui que até o passaporte dele foi cancelado. Eu queria saber do Constantino, qual a justificativa que eles deram para você, Constantino? Qual o fato determinado? Você sabe qual postagem, qual fala tua que ensejou isso? E como está esse acesso, essa tua ampla defesa, esse teu contraditório, se você está conseguindo ter um retorno dos seus direitos básicos, que é um direito que qualquer acusado, que é a presunção de inocência. Aqui, nesses inquéritos, não existe uma presunção de inocência. Eu quero saber de vocês isso, porque realmente o que a gente vê, para concluir a minha fala, é que é que eles encaram tudo que a direita faz não deve ser permitido, não deve ser tolerado, é encarado como desinformação, como fake news. E, na verdade, o que eles querem é, como foi dito aqui, é nos tragar, é nos tirar da vida pública e nos tirar da vida social. Porque nem manifestação o povo está podendo fazer mais. E a gente não sabe até quando a gente vai poder se manifestar. Porque se esse PL for, sem o PL estar aprovado, já estão censurando, mandando publicar nota, mandando falar o oposto do que querem. Imagina quando esse PL for aprovado. Já acabou a liberdade de expressão no Brasil, só que aí eles vão ter fato certo para poder criminalizar e prender todos nós. É isso que eu penso. Isso nos preocupa e é pela liberdade que a gente está lutando diariamente aqui também, cada um na medida das suas forças. Muito obrigada e que Deus abençoe o nosso país. Nós vamos ouvir